Oi gente, eu tô muito animada pra gravar esse vídeo pra vocês, porque nesse vídeo eu vou te explicar como corrigir a sua própria redação. Vou explicar como era o guia que eu seguia pra corrigir as minhas redações nos 2 últimos anos. E no ano retrasado eu consegui 960 na redação, no último ano 980. Então vamos lá. Então, gente, primeiro eu vou falar dos benefícios de você corrigir sua própria redação. Em primeiro caso é se você realmente não tem um profissional para corrigir para você. Então, se você não tem condições de ir para um cursinho ou até nesse período de quarentena que a gente não tá tendo como se deslocar. Isso te ajuda muito a ser autocrítico. Isso vai te ajudar, você vai ver que você vai ver redação e você vai escrever redação de uma forma diferente, muito mais intuitiva, para prever o que você pode errar, sabe? E já abolir esse erro. Então vamos lá, que esse vídeo vai ser rápido e prático. Eu tô aqui olhando o guia que eu usava nesses anos e eu vou disponibilizar ele pra vocês. Então qualquer coisa você pode me mandar DM no Instagram pedindo, ou então eu vou deixar o e-mail do canal aqui embaixo, que você me manda o e-mail e eu te mando em PDF esse guia, tá bom? Pra você seguir certinho. Mas vamos lá de uma vez. Primeira coisa, fez a redação, você faz sua redação como de costume. Você vai deixar ela de lado por uns 2 dias. Por que você vai deixar de lado? Eu sei que você ou se apega naquela redação ou você cria ranço. Tem uma redação que a gente faz, se apega e a gente quer porque quer tirar 1000 naquela redação. E tem uma redação que a gente cria um ranço que não quer nem ver. Então, deixa ela de lado um pouquinho. Uma dica é, se você estuda em dupla ou em grupo, começa corrigindo a redação dos seus amigos. Troquem as redações para corrigir. Troca a sua redação e segue o que eu vou dizer nesse vídeo aqui, que aí vocês vão tomando o costume de ser imparciais. O mais importante é você ser imparcial na sua correção e você conseguir ser autocrítico. Autocrítico, gente, é importante lembrar que é diferente de se botar para baixo. Então, você ser realista, tá bom? Então, o ideal é esse. Primeiro, se você tiver quem fazer isso, troque a redação. Se não, vamos ser imparcial, vamos ter uma postura de corretor e conversar com essas próprias redações. Primeiro, a gente vai pensar, tem algum motivo para zerar essa redação? Tem menos de 7 linhas? Fugiu totalmente ao tema? Tem algum motivo? Se não tem, vamos começar a correção. Vamos primeiro lembrar que são 5 competências na redação e a gente vai falar de cada uma delas. Mas primeiro, vamos falar sobre os pontos. Em cada competência, você pode conseguir um máximo de 200 pontos. Então, 200 pontos em cada competência, a gente consegue 1000 na redação, que é o foco. Vamos lá. Isso vai caindo de 40 em 40 pontos. Então, você pode conseguir 200, 160, 120, 80, 40 ou 0 pontos na competência. Para ficar mais fácil, a gente vai falar em níveis. Então, se você tá no nível 6, é que aquela competência você tirou de letra, tá perfeita, gabaritou a competência, conseguiu 200 pontos. E assim a gente vai descendo. Nível 5, nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1. Então, vamos de competência em competência para explicar para vocês. Lembrando que eu vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer nada. Então, vamos começar a corrigir comigo e vai anotando aí. A competência 1 diz, você deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua, certo? Então, vamos dizer que você gabaritou essa competência. Laura, como é que eu vou saber se eu sou nível 6? Nível 6, 200 pontos, gabaritei essa competência. Você deve demonstrar excelente domínio. Os desvios gramaticais devem ser exceções na sua redação, certo? E não gerar reincidência. Então, você não tem vários erros seguidos, entendeu? Não tem reincidência. Então, a partir disso, 200 pontos. Nível 5, 160 pontos, quase gabaritou. Só prestar um pouquinho de atenção que você consegue. Vamos lá. Você tem bom domínio, poucos desvios gramaticais e períodos bem estruturados. Tá? Nível 4. Nível 4 te dá 120 pontos. Você tem um domínio mediano e você tem reincidência de erros como pontuação, regência, como crase, entendeu? Você errou várias vezes essas coisas, então você tem 120 pontos. Nível 3. 80 pontos. Você tem domínio insuficiente. Então você tem muitos desvios de grafia de concordância. Por exemplo, você escreve isso aqui, ó. Aí você ganha 80 pontos, você está no nível 3. Nível 2 te dá 40 pontos. Os erros são tão graves que prejudicam o entendimento do que está escrito. E o nível 1 te dá 0 pontos, que é um total desconhecimento. Que você não conclui o pensamento é incompleto. Então essa é a competência 1, gente. Então a partir disso você vai escrever em qual nível você está da competência e também o ponto correspondente. Então vamos lá, vamos dizer que na competência 1 você acha que você está no nível 5, 160 pontos. Uma observação muito importante. Se você não sabe onde se baseia em redação nota 1000. Pega alguma redação nota 1000 antiga e entenda que essa redação toda ela tá no nível 6 que eu falei. Então você vê o nível 6 que eu falei e que vai estar no guia e compara com aquela redação nota 1000. Então assim você vai entendendo o que era para ser e vai entendendo aonde você errou, certo?
A competência 2 diz que você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então vamos ver que nota que tu está tirando na competência 2. Vamos dizer que nível 6 fechou 200 pontos perfeito. Você desenvolve o texto por meio de uma argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural. Verifica-se claramente a defesa de um ponto de vista. Essa competência a gente tem que lembrar bastante do padrão dissertativo argumentativo, entendeu? Então estuda bastante o que é o padrão dissertativo argumentativo, se você ainda não sabe. Mas vamos lá. Nível 5. Nível 5 te dá 160 pontos. Você tem um bom domínio do padrão dissertativo argumentativo, mas você desenvolve a temática com pouco aprofundamento. Então é bem superficial, entendeu? Mas você propõe, argumenta e conclui a ideia dos parágrafos, entendeu? Então você propõe, você argumenta, você conclui a ideia daquele seu argumento, certo? Agora vamos ao nível 4. Nível 4 vai te dar 120 pontos. Então é uma argumentação previsível, rasa, mas ainda tem isso, você ainda propõe, argumenta e conclui a ideia. Um exemplo do nível 4 para ficar mais claro. Você vai argumentar dizendo que no Brasil todas as etnias convivem harmoniosamente. Sendo que a gente sabe que não, isso é um mito. Então é uma argumentação rasa, uma argumentação superficial. Então isso te daria esses 120 pontos do nível 4. Vamos lá para o nível 3. Nível 3 te dá 80 pontos. Você não conclui o argumento. Então todas as outras, lembra que você estava propondo, você estava argumentando e estava concluindo o argumento? Então nessa falta a conclusão, aquele parágrafo fica incompleto. E você também pode ganhar 80 pontos, você pode estar no nível 3 por causa da cópia dos textos motivadores. Lembra de não copiar os textos motivadores. Nível 2, 40 pontos. Quase que eu erro, hein? 40 pontos. Você não está usando durante alguma parte do texto esse modo de escrita de dissertativo argumentativo. Entendeu? Durante alguma parte do texto você está falando como se estivesse narrando alguma coisa. Então isso vai te dar 80 pontos, você vai estar no nível 2. E você também pode estar aí por ter tangenciado o tema. Se você tangenciou o tema, dá nível 2, 80 pontos nessa competência. Nível 1, 0 pontos, é que você fugiu totalmente ao tema. Você ou o candidato fugiu totalmente ao tema. Então você dá 0 pontos nessa competência por causa disso. Tá calor, minha gente, tá calor. Vamos agora para a competência número 3. O que ela diz? Você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nível 6, 200 pontos, garantiu, tá bonito. Você tem uma excelente organização e interpretação dos fatos e opiniões relacionado ao tema. Você tem um repertório diversificado e autoral. Esse autoral é importante, você já vai saber por quê. Nível 5, você apresenta informações. Lembrando que nível 5 te dá 160 pontos. Você apresenta informações, fatos em defesa de um ponto de vista, com indícios de autoria. Então, o que é uma coisa autoral ou uma coisa com indícios de autoria? Dá pra ver que aquele foi um argumento que você criou e você pensou, você não tirou dos textos motivadores. Entendeu? Então, 200 pontos dá que, tipo assim, cara, é um argumento mesmo. Você parou e tirou da sua cabeça e pensou naquilo, do zero, entendeu? Agora, você consegue 60 pontos se aquilo te dá indícios de autoria. Então, você tem certas coisas que você pensou e certas coisas que você pegou a ideia dos textos motivadores. Não é cópia, ideia. Nível 4, 120 pontos na competência 3. Você está totalmente preso à ideia do texto de apoio. E está pouco organizado. Isso te dá 120 pontos. Nível 4. Nível 3, que te daria 80 pontos. São informações contraditórias. Além de você estar preso ao texto de apoio, as informações se contradizem e é pouco organizado, é totalmente desorganizado. Como que eu fico com 40 pontos nível 2? Argumentos pouco relacionados ao tema, sem defesa de um ponto de vista. O nível 2 te dá 40 pontos quando você só joga os argumentos e nem defende o que você quer dizer. Você não está defendendo, entendeu? Então, se você vê que não está tendo defesa de um ponto de vista daqueles argumentos, você dá nessa competência 40 pontos, que seria o nível 2. Nível 1 é 0, que são os argumentos que não têm relação nenhuma ao tema. Não tem relação. Então, vamos para a competência. Competência. Lembrando que esse guia que eu estou usando para falar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês. Então, me pede lá na DM no Instagram, me segue lá no Insta, me pede lá na DM, ou então manda um e-mail pro e-mail que eu vou deixar aqui no box de informações. Tá bom? Pedindo que eu vou mandar pra vocês o PDF desse guia de correção. Aí é só você fazer um xizinho. Pronto, você não precisa nem escrever tudo que eu tô falando. Só faz um xizinho em qual nível e nota correspondente você acha que a redação que você tá corrigindo tá em cada competência. Depois é só você somar as 5 e fechou.
Então vamos lá para a competência número 4. Qual é a competência número 4? Lembrando que é aquela de conectivo. Você lembra? Vamos ver. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso é recurso coesivo, isso é pronome, isso é conectivo. Mas a gente vai falar. Vamos lá. Vamos dizer que você está no nível 6, 200 pontos. Tá bem. Então vamos lá. O que você fez para chegar aí? Tá tudo bem estruturado. Você tem uma variedade significativa de recursos coesivos, que são conectivos, pronomes, usados de forma correta. Vamos ter um vídeo aqui que eu falo só sobre recursos coesivos, só sobre essa competência 4, que ela é muito importante, muito importante. Vamos dizer que você está no nível 5, 160 pontos. O que seria isso? É um bom domínio, mas com poucas inadequações do recurso coesivo. Você bota um recurso que não deveria estar ali, naquele lugar, mas poucas. O domínio, no geral, é bom. Você colocou o conectivo errado em algum lugar, mas isso poucas, isso é exceção. Para estar no nível 4, 120 pontos. Além das inadequações, você utilizou poucos recursos coesivos. Então, você não tem variedade de recursos. Além de ter colocado uns no lugar errado, você usou poucos e repetiu, entendeu? Então, outro motivo que você pode estar no nível 4, receber 120 pontos, é quando você coloca vírgula no lugar do ponto, certo? Então isso deixa o período muito longo e também prejudica a coesão. Vamos dizer que você está no nível 3, você recebeu 80 pontos. Por quê? Porque tem partes que talvez estejam soltas no texto, não estejam com um conectivo. Então fica uma frase solta. Você não botou um conectivo ali, você não botou um logo, você não botou um porém, você não botou nada. Então uma frase solta ali no meio. Então você pode ter recebido nível 3 80 pontos por causa disso. E repetição de inadequação. Então, quando você colocou conectivo, você colocou de forma errada. Então, além de ter partes sem conectivo, quando você colocou, estava inadequado. Nível 2, 40 pontos. Você articula de forma precária. Por exemplo, você colocou, eles não fazem certa coisa. E você nem explicou a quem esse eles se refere. Então tá só um eles não fazem, eles quem? Você não explicou, entendeu? Então isso te dá 40 pontos de nível 2. E no nível 1 é quando você não articula ideias. Por exemplo, é um parágrafo com um período só, sem ponto. Então se não tem ponto, não tem conectivo, você não articulou as ideias. É um período só. Agora vamos para a quinta e última competência. Então, a competência 5 é de elaborar uma proposta de intervenção. Vou fazer um vídeo também só sobre essa competência. Mas antes de fazer um vídeo mais completo, vamos falar sobre as 5 perguntas que você deve responder na sua proposta de intervenção. O primeiro é, o que deve ser feito? Isso deve ser de uma forma aprofundada, explica o que deve ser feito direito, de uma forma prática. Quem deve fazer? Como viabilizar isso? Como? De qual forma? Isso também tem que ser bem explicado. Qual o efeito que isso vai gerar? É a fim de que isso? E dá um detalhamento sobre essa proposta. A gente vai falar exatamente sobre o que é cada uma dessas coisas num vídeo bem específico, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas vamos lá, correção. Nível 6, você conseguiu 200 pontos, gabaritou a proposta de intervenção, que é um dos parágrafos mais importantes na sua redação. Você respondeu essas 5 perguntas de uma forma totalmente relacionada ao tema e relacionada aos argumentos que você usou. Perfeito, completa, bonita, sofisticada. Vamos lá. Se você está no nível 5, você conseguiu 160 pontos. Por quê? Então, você elabora bem, só que a sua sugestão é limitada, ela não é prática. Então, quando você explica o que fazer, não é de uma forma prática, é de uma forma geralzona, entendeu? O Estado deve uma coisa geral. Não é uma coisa prática, pronto, tem que fazer isso, isso, isso. Não, uma coisa geral, uma coisa superficial, certo? Então, te dá 160 pontos. Se você está no nível 4, você foi com 120 pontos, porque além de não ser prática, não é detalhada, não tem detalhamento. Então, além de você não estar respondendo o que de forma prática, você não detalhou, certo? Então, isso pode te dar 120 pontos. Então, vamos lá, nível 3, 80 pontos. A sua proposta é relacionada ao tema, mas não tem relação com seus argumentos. Está relacionada ao tema que o Enem propôs, mas não tem relação. Você falou os argumentos, botou outra proposta sobre outra coisa. Sobre o tema, mas não sobre os argumentos. Então, você pode receber 80 pontos que você está no nível 3. Nível 3, 40 pontos. A solução é vaga, precária. Por exemplo, tem redação que colocam que a solução é uma solução bíblica. Então, é uma solução vaga, uma solução precária, uma solução que não cabe dentro do tipo de texto que o Enem quer, certo? Então, vamos lá. E o nível 1 seria quem não coloca proposta de intervenção, então recebe a nota 0.
Então eu falei sobre todas as competências. Então quando você pegar cada competência, vai botando a nota, vai ouvindo o vídeo e botando a nota que você acha que você tirou. A partir disso, você soma todas as notas e vê a nota que você tirou. E, gente, correção de redação corrija cada vez mais. A partir disso, você vai pegando a prática. Então é isso, compara a redação dos seus amigos com a nota que eles tiraram, vão comparando, vão corrigindo uma dos outros, e assim vai ajudar muito no seu processo de fazer redação, que você vai prestar muito atenção nas competências na hora que você estiver escrevendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, que ajuda muito. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e compartilha isso com um amigo que está precisando corrigir a própria redação. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.